Olá, hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Karina Testa. Ela é engenheira ambiental e vamos falar sobre a regularização de imóveis rurais. Sabe aquela situação em que você já foi notificado de que está com problema e agora fazer o quê? Karina, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Vamos falar sobre um tema aí que tem trazido uma certa preocupação para o produtor rural, né? Principalmente do ponto de vista ambiental, já que agora todo mundo quer que o imóvel esteja regular para adquirir a produção, para fornecer crédito. Então, acabou ficando um emaranhado que, se eu não tiver com tudo organizado, eu não consigo sair do lugar. Exatamente. A gente tem visto aí nos últimos meses, né, principalmente agora com a colheita do milho também, assim como aconteceu com a colheita da soja, muitas empresas se recusando a receber o grão em razão de irregularidades ambientais no imóvel. Mesmo com contrato firmado, identifica algum passivo ambiental, um embargo, um PRODES, e aí acaba notificando o proprietário, notificando o produtor rural sob o argumento de que não vai adquirir a produção, não vai receber o grão em razão das irregularidades ambientais. Então, o produtor rural ele precisa se movimentar nesse sentido, porque às vezes ele nem sabe que ele está com uma irregularidade, com um alerta no imóvel, com alguma pendência no órgão ambiental e acaba se deparando com essa situação no momento que ele recebe a notificação. Eu ia te questionar justamente isso. Como que eu vou fazer, eu, enquanto produtor, para saber a situação do meu imóvel? Eu estou ali com a colheitadeira na lavoura, o caminhão está sendo carregado e eu estou emitindo nota. Como que eu vou saber? Bom, Fabélia, primeiro a gente precisa entender duas situações. Se eu já tenho um contrato com a empresa e a empresa ela tem um conhecimento anterior de como era a minha lavoura, como que agora ela vai falar que não vai adquirir meu grão? Então, acaba que muitas vezes acontece um abuso contratual ali, em razão da empresa notificar o proprietário falando que não vai receber, mesmo com o imóvel estando na mesma situação que estava no momento em que foi feito o contrato. E aí eu indico que os produtores rurais procurem, né, uma assessoria jurídica especializada nessa área ambiental para ajudá-lo. Por quê? Se eu tenho um contrato com uma empresa que ela se comprometeu a adquirir meu grão, e aí, lá naquela ocasião eu tinha, por exemplo, alguma irregularidade no meu imóvel, um passivo no meu imóvel. A empresa ela já tinha conhecimento no momento que ela firmou o contrato, então ela não pode agora vir exigir algo que quando ela firmou o compromisso ela já tinha conhecimento. Isso nós podemos nos referir, por exemplo, a uma cerca que faltava, alguma coisa assim? O que seria essa situação? Algum alerta de desmatamento que já existia no imóvel, algum embargo que já existia no imóvel, alguma pendência no CAR que já existia. Se ela tinha conhecimento, naquele momento de firmar o contrato, naturalmente que ela já vasculhou a minha vida. Ela fez o contrato comigo. Exatamente, ela não pode vir agora. Ela é anterior àquele contrato. Ela não pode agora recusar a minha produção baseando em algo que é pré-existente. Exatamente, isso é abuso contratual, né? Ela já tinha um prévio conhecimento. Agora, diferente é a situação em que ela firmou um compromisso, a empresa firmou um compromisso de comprar o grão. E aí, posteriormente a isso, aconteceu algum desmatamento ou alguma irregularidade no imóvel. Aí sim é um justo motivo para ela recusar o recebimento desse grão. Só que o produtor precisa ficar atento em todo momento, seja no momento em que ele está plantando, seja no momento em que ele está colhendo. Por quê? Hora ou outra ele precisa do crédito ou da empresa que vai comprar o produto dele. E como que ele vai fazer para ter conhecimento da situação do imóvel dele? Isso parte também de uma assessoria especializada na área ambiental, seja jurídica, seja uma consultoria ambiental, que vai analisar a situação do imóvel, vai verificar se o CAR está regular, se as informações que estão declaradas lá no CAR, elas correspondem com as informações que estão no imóvel, se nos alertas, né, no PRODES, no MapBiomas, não existe nenhum polígono de alerta equivocado, verificar se as licenças estão todas corretas. Então, eu utilizo a água, tem outorga d'água, é necessária? Pode ser uma dispensa, dependendo da localização do imóvel. Eu preciso de alguma licença para desenvolver a atividade de agricultura ou de pecuária? Então, tudo isso precisa ser analisado do ponto de vista ambiental para que o produtor fique seguro, né? E consiga, de fato, produzir com tranquilidade, com crédito e com garantia de que vai conseguir vender a sua produção. Tem alguma novidade acontecendo?
sempre tem na área ambiental novidades acontecendo, né? A gente tem aí, no último mês, teve, né, no Senado a aprovação do projeto de lei do licenciamento ambiental, mas ainda não está valendo, né? Mas por quê? Porque ele vai retornar para a Câmara para fazer uma nova análise lá na Câmara e aprovação. E essa nova lei geral de licenciamento ambiental, qual que é o objetivo dela? É uniformizar o licenciamento ambiental no Brasil, porque hoje como que é? Aqui em Goiás nós temos uma lei de licenciamento ambiental estadual, em outro estado tem outra legislação, então cada local, cada estado tem uma forma de regulamentar as questões relacionadas ao licenciamento ambiental. Em alguns locais é necessário a licença para agricultura e pecuária, em outros não é necessário. Então essa nova lei do licenciamento ambiental, essa lei geral do licenciamento ambiental que está aí sendo analisada pelo Congresso Nacional, ela visa uniformizar. Mas tem uma série de discussões em torno disso, né? A tramitação desse projeto de lei já é bem longo e as discussões elas não param por aí. Então a gente tem que ficar atento para ver o que vai acontecer em relação a esse projeto de lei. Na realidade, se a gente conseguisse uma uniformização, ia facilitar, porque eu tenho um produtor que ele tem terras no Tocantins, ele tem terras na Bahia, em Minas, e aí ele tem que ficar em parafusos porque cada lugar tem uma determinação específica. Exatamente. Ter uma lei geral é o ideal, porque, igual você falou, uniformiza toda a situação. Porque vale aqui, vale lá e vale em outro local, em relação às atividades que precisam de licenciamento ambiental. Porque, na realidade, preservar, vamos colocar os recursos hídricos, ele deveria ser regra em todos os lugares. Exato. A preservação das APPs e tudo, ele é regra em todos os lugares. Exatamente. Então, coloca a regra também em relação ao licenciamento ambiental. Vai ser necessário licença para desenvolver a agricultura? Esse projeto de lei, ele vem trazendo uma certa flexibilidade em relação a isso. Até porque a maioria dos estados não exigem licença para a agricultura. O que não tira de vista o fato de que se eu precisar abrir áreas para desenvolver a agricultura, eu preciso da licença para supressão de vegetação nativa. Isso é inevitável. Então, essa lei ela veio trazendo isso. E também esse projeto de lei, ele traz situações como, por exemplo, a LAC, né, que é a licença que o próprio proprietário faz a declaração, como se fosse uma autodeclaração, um registro eletrônico, que é o caso que a gente tem aqui em Goiás. Também para facilitar esse fluxo, né? A gente tem uma burocracia muito grande nos órgãos ambientais que acabam culminando naquilo que a gente fala. Não é justificativa, mas acaba acontecendo. Eu detenho 1, 2, 3 anos que demora minha licença para sair, eu vou desmatar sem licença, por exemplo, né? Não é uma justificativa, mas acaba acontecendo em razão do tempo e da burocracia. A autodeclaração, ela está sendo aí o ponto alto de discussões, inclusive com ambientalistas, sendo contrário a ela, dizendo que é um retrocesso. Acho que dá para a gente explicar bem que isso aí não é retrocesso. Não é retrocesso, e eu defendo isso muito, principalmente quando a gente fala de produtor rural e de área rural e de atividade rural. Primeiro, eu tenho um imóvel rural que ele precisa ter reserva legal. Isso não muda. A lei está ali e todo proprietário de imóvel rural ele tem uma área destinada à reserva legal que limita a utilização dele. Reserva legal está ali. Se eu tenho um curso hídrico no meu imóvel, eu tenho uma APP lá, certo? Então, uma área de preservação permanente ao redor do curso hídrico. Basicamente, isso é regra em todos os imóveis, que ninguém tem um imóvel rural sem um curso hídrico. Exatamente. O resto do imóvel, ele está à disposição do proprietário. O proprietário ele precisa, inclusive, utilizar o imóvel, gerar riqueza. Que aí tem a função social da terra. A função social do imóvel rural, exatamente. Então, uma atividade de agricultura, uma atividade de pecuária, ela não precisa de toda uma burocracia, porque inviabiliza a utilização do imóvel. Imagine eu ter um imóvel que está à disposição para mim usar, mas eu não consegui usar porque o órgão ambiental não tem quantitativo de gente para conseguir aprovar uma licença para isso. E não vai ter, né? E não vai ter. Porque em todos os momentos nós vamos nos deparar com os órgãos governamentais, faltando gente para trabalhar, faltando estrutura, porque eles também não conseguem cruzar dados que sejam de segurança. Exatamente. E aí, Fabélia, o que a gente tem que buscar com isso? Sempre conscientizar o produtor rural, porque a atividade dele é nobre, a função dele de proteger recursos naturais é nobre, e ele precisa fazer isso de acordo com a lei. O que a gente tem valendo hoje é isso.
e sempre buscar uma assessoria para que ele faça tudo dentro da lei, para que ele não seja, assim como já é muitas vezes, visto como do ponto de vista negativo, o que não é, né? A gente precisa mostrar, especialmente para o Brasil e para o restante do mundo, que o produtor rural brasileiro é um dos que mais preserva. Pois é, aí quando a gente fala desta preservação, aí eu chego para entregar o meu grão. Fala lá que eu tive qualquer problema neste período, né, de lavoura, de cultura. Imagina que eu tenho uma área de eucalipto e tirei, porque estava no ponto do corte, eu aproveitei esse momento para fazer o corte. Naturalmente que o satélite ele vai acusar que eu tive uma supressão. Isso que você falou é extremamente importante, porque os alertas que nós temos hoje, os sistemas que têm esse alerta, o MapBiomas, o PRODES, o que acontece? A detecção e a geração do alerta é por alteração da cobertura do solo. Então, exatamente isso que você falou. O satélite, ele passa, se eu cortei o eucalipto, ele vai identificar uma alteração na cobertura do solo, que antes tinha a copa ali dos eucaliptos, agora não tem mais. Ele detectou a alteração da cobertura do solo, ele gera um alerta. Eu preciso ter licença para eu tirar o meu eucalipto, que já está com informação e tudo. Todo o procedimento antes que tinha que ser feito, eu já fiz. Então, não tem necessidade. E aí você tem que observar, obviamente, a legislação de cada estado. Se o estado ele exige uma autodeclaração de que você vai fazer a supressão daquilo, ok. Mas até que, mesmo que se exija e mesmo que você tenha, até que você comprova que você tem uma licença para aquele local... O que era o eucalipto? Exato, o alerta já está ali, já está gerando problema para você. Porque a gente tem aí, Brasil afora, a questão dos cafezais, dos pomares ali, ainda mais os pomares de cítricos que vieram aí com tantos problemas de praga, os produtores tendo a necessidade de fazer a reforma desses pomares. Então, muita gente teve que fazer a supressão, né? Exatamente. Então, é muito delicada essa situação de se utilizar de um alerta do MapBiomas ou do PRODES como prova de uma possível irregularidade do imóvel, né? E isso é muito grave. Então, a gente defende que ele não pode ser utilizado. Não foi ofertado ao proprietário um contraditório, uma ampla defesa em relação a isso. Simplesmente gerou um alerta lá por mudança da cobertura do solo. Tá aí. E agora eu vou virar ao lado. E eu, como uma trade, eu como uma receptadora, o meu cliente também, ele não aceita um grão que tenha ali uma origem duvidosa. Exato. Qual é a minha postura enquanto armazenadora, enquanto importadora, exportadora, esmagadora, indústria? É confirmar as informações. Todas as tradings hoje, elas têm, né, um departamento de sustentabilidade que gera lá um relatório de sustentabilidade do imóvel. Tem um alerta de desmatamento lá, você notificou o proprietário acerca daquilo, você tem que receber a devolutiva do proprietário e confirmar aquilo que ele falou. Então, se o proprietário vem e te traz uma devolutiva falando, olha, isso aqui não foi um desmatamento, tá aqui, ó, um relatório técnico ambiental. Olhou o relatório técnico ambiental, vai na área e confirma, pronto, você fica tranquilo, porque você tem a documentação para comprovar que de fato não é uma irregularidade. Então tem como. E aí eu faço mais um alerta para o proprietário. O proprietário ele tem que demonstrar isso. Esse ir na área e confirmar não é ir pessoalmente, é ir ali no sistema. Exatamente. Ou ainda que a gente tem aqui muita proximidade com tradings, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que vão mesmo na área para conferir e, se possível, ir na área também para conferir. Mas é função do proprietário, no momento que ele recebe, por exemplo, uma notificação dessa, fazer prova disso, dos argumentos dele. Ter uma assessoria para fazer prova disso, gerar um relatório ambiental, um laudo ambiental para demonstrar a regularidade do imóvel. Porque aí isso vai passar confiança para a trading, que poderá receber o grão confiando naquelas informações, e para o proprietário também, que está seguro de que aquilo que está no papel, de fato, é o que está no imóvel. Aquilo que ele está mostrando para a trading é aquilo que está no imóvel dele. Agora, tem uma outra parte que eu quero que você faça
aí a explicação que nós aqui no Sucesso no Campo já recebemos informação do produtor receber uma notificação, ignorar, porque foi outra pessoa que recebeu ali aquele documento, ignorou o documento. Ele tinha 30 dias para recorrer, para apresentar os seus argumentos, e quando ele descobriu que ele tinha essa notificação, já passava dos 30 dias. Então, qual é a orientação em relação a documento que chega em casa, no escritório, na fazenda, em qualquer lugar que seja? Não ignora o documento. Não ignora o documento. Chegou um documento, tem dúvida do que é, procura uma assessoria jurídica para te auxiliar. Não ignora o documento. Por quê? Passado o prazo, e agora a gente falando, por exemplo, de auto de infração ambiental, passado o prazo de defesa, você tem um problema, porque a autoridade julgadora confirma aquele auto de infração, porque você não se defendeu. E aí você vai ser obrigado a pagar aquela multa. Inicialmente, a não ser que você ele tenha só é uma notificação, depois que ele vira um auto de infração. Na verdade, como é que funciona? E aí, eu vou fazer duas diferenciações aqui para o pessoal não confundir. Isso que a gente estava falando da trade, de notificar o proprietário em relação à alerta, é só um procedimento entre particulares, né? Eles têm um contrato ali, entre particulares, eles estão tentando resolver uma situação. E aí, essa notificação que a trading manda, você responde ela dentro do prazo, mas você consegue ter uma flexibilidade para negociação com a empresa, para demonstração de documentos, para complementação. Agora, quando o órgão ambiental ele vem e te manda uma notificação, e aí ele pode virar através de uma notificação, pedindo que você tome alguma providência, me apresente a licença disso, demonstre aquilo, ou ele já pode vir como um auto de infração. Nas duas situações, tanto da notificação quanto do auto de infração, é disponibilizado um prazo para que você apresente a documentação ou se defenda. Então, gera um processo administrativo ambiental dentro do órgão ambiental. Então, seja o IBAMA, seja a SEMAD, seja a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, gera um processo administrativo lá. Você recebeu, geralmente lá no auto de infração ou na própria notificação, tem um prazo que é concedido para você se manifestar. E se você perder esse prazo, se convalida aquela informação. No caso da notificação, não apresentei a documentação solicitada, a convalidação ela vai se dar através da lavratura de um auto de infração. No caso do auto de infração, não apresentei a defesa, eu perco a oportunidade de discutir os pontos que estão ali no auto de infração. Claro, ainda posso ir para a via judicial e discutir alguma ilegalidade ou nulidade relativa àquilo. Mas aí fica muito mais custoso, né? Muito mais caro. Em todos os aspectos. Todos os né? aspectos. Tanto no financeiro, quanto naquela demanda de tempo e estresse. E outro ponto, puxando um gancho disso, não adianta o proprietário, o produtor rural, ele imaginar que pagando a multa ele vai resolver o problema, porque não vai. A multa do auto de infração, ela é uma das consequências que a gente tem quando a gente fala de infração ambiental. Paguei a multa e encerrou o processo administrativo. Mas eu ainda preciso regularizar o meu imóvel, que é considerado irregular do ponto de vista ambiental. Então, eu tenho que fazer compensação de dano, fazer compensação de área. E ainda, o Ministério Público pode abrir ali uma investigação para apuração de eventual crime ambiental, para cobrança de alguma reparação. Então, não é só pagar a multa que resolve o problema. Senhores, aqui às vezes a comparação é pesada, mas eu costumo dizer que ela fica como um ladrão de carros, né? Pegou o ladrão com o carro, não é só pegar o carro de volta e ele está liberado. Pegou o carro de volta e agora, pelo menos ele deveria, né, ser preso pelo crime de furto ou roubo. Então, seria a mesma coisa, né, Karina? Paga a multa e ainda tem que resolver aquela questão. Exatamente. E, às vezes, essa questão ainda tem lá incide em plantio de mudas, que tem um custo, uma manutenção, até que tudo se organize e fica ali, né, com um acompanhamento do órgão ambiental, seja ele qual for. Exatamente. Tem todo esse procedimento para você reparar o dano que ocorreu em razão daquela infração e tornar o seu imóvel regular novamente. Tem ocorrido muitas notificações? Muitas. Outro detalhe que nós temos observado. Com o governo que nós estamos, ele está naquela sanha arrecadatória, mesmo ele sabendo que você já pagou, ele manda. Vai que você perdeu o documento que prova o pagamento. Se você não provar, ele vai te cobrar outra vez.
É bom ficar sempre atento. Isso também pode ocorrer, por exemplo, eu já sofri uma autuação pelo Estado, então veio um auto de infração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Às vezes o município vai fiscalizar, gera um novo auto de infração. Cabe a você, proprietário, quem recebeu o auto de infração, demonstrar que aquilo já foi objeto de outro auto de infração e não pode ser objeto de um novo auto, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o fato de o proprietário receber o auto de infração gera aquela frustração, obviamente, gera aquele desconforto e às vezes ele quer pagar logo para se livrar daquilo. Cuidado, sempre analisar tudo que está descrito lá, verificar se confere com a sua área, confere com o que aconteceu de fato, se realmente ocorreu a infração ou não, se realmente é aquela infração que está descrita no auto de infração. Então tem que ser observado muitos detalhes, porque muitas vezes pode ter algum tipo de nulidade ali para ser alegada. Eu, enquanto produtor, não consigo acompanhar essas modificações. Eu tenho uma equipe jurídica que dá um suporte para mim. Eu recebo um documento, a primeira coisa a fazer: contar para a sua consultoria. Você informa para a sua consultoria, informa para o seu jurídico, informa para a sua consultoria ambiental no momento em que você recebeu aquele documento. Recusou minha colheita? Informa para tomar providência. Não deixa passar. Isso não vai virar nada? Vai virar. Recebeu a notificação, recebeu o auto de infração, recebeu qualquer coisa, procura uma assessoria jurídica especializada, uma consultoria ambiental para te auxiliar aí nesses pontos. Karina, eu quero te agradecer pelas informações e nós estamos atentos aí. Você sempre traz para a gente, tá? Claro. O que tiver de novidade para nós trazermos para o produtor. E muita coisa vale, não é só para Goiás, não. Brasil todo. Exatamente, tem que ficar atento.